Pesquisadores do Rio Grande do Norte participam de feira tecnológica com cientistas de 20 países. O município de Parnamirim cria aplicativo para ser usado no Dia de Finados. No estúdio nós vamos ter uma entrevista com o professor Frederico Lima, ele que vai nos falar sobre a mudança da avaliação na redação do Enem. Esses são os destaques dessa terça-feira, dia 31 de outubro. Feliz News está no ar. Boa noite. Boa noite. A Prefeitura de Parnamirim, através do Grupo de Ciência e Tecnologia da Informação, produziu um site com todas as informações sobre o Dia de Finados. E a ideia da plataforma é tornar as informações mais acessíveis para a população, como, por exemplo, a localização dos cemitérios e os locais onde as personalidades da cidade estão sepultadas. Através de um projeto piloto, a Prefeitura de Parnamirim está inovando na área da tecnologia. Este ano, as pessoas que chegarão à cidade para o feriado de Finados no dia 2 de novembro e os próprios moradores vão ter acesso à história de várias personalidades através de um código de QR Code. Para conhecer um pouco mais sobre as personalidades que estão aqui nesse cemitério público de Parnamirim através do QR Code, basta ter internet disponível no celular, um aplicativo de QR Code de sua preferência e posicioná-lo para a leitura do código. Dessa forma, você vai ter na palma da mão histórias como a da professora Maria Fernandes Saraiva. Uma média de 15 personalidades, por ser um projeto piloto. Estamos com ex-prefeitos, pessoas que participaram ativamente da história de Parnamirim, que as pessoas têm curiosidade de conhecer a história dessas celebridades, dessas personalidades, e às vezes não tem disponível em bibliotecas e em arquivos. Então a gente teve essa ideia de trazer, por que não, no Dia de Finados, esse arquivo digital para o cidadão ter acesso. O site Portal Finados também foi repaginado e reúne informações sobre a data, como horários de celebrações religiosas e a localização dos 5 cemitérios espalhados pela cidade. Além disso, há toda uma preparação na parte estrutural. Uma demanda de funcionários maior para toda essa preparação, essa logística do cemitério, a limpeza, essa questão da própria estruturação. O cemitério serão abertos às 5 horas da manhã, ficarão abertos até às 22 horas. Durante todo o dia nós teremos programação religiosa em todos os cemitérios. Nossa expectativa é que seja de 25 a 30 mil pessoas. O 2 de novembro é para a maioria das pessoas um momento de saudade e para a dona Ieda não é diferente. Ela relembra a perda do filho César, de 13 anos. Em 2002, ele saiu para um passeio escolar e sofreu um afogamento numa piscina. Muita saudade, muito mesmo. Foi uma coisa que saiu bom e saiu de casa. Eu não gosto nem, fico até emocionada. Que nunca, mãe que é mãe e nunca passa por um momento desse. Todo mundo esquece, mas uma mãe não esquece nunca. É realmente um dia de saudade, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O governo do Rio Grande do Norte anunciou que vai encerrar nos próximos dias 6 e 10 de novembro o pagamento da folha de setembro. Os servidores que recebem acima de R$4.000 ainda não receberam nenhuma parte do salário do mês passado. E na próxima segunda-feira, dia 6, o Estado vai pagar uma parcela única de R$4.000 aos servidores que recebem acima desse valor. E o restante do salário será depositado apenas no dia 10 de novembro, conforme informou a administração pública. E olha só, o Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, o ITEP, contará com um sistema de agendamento eletrônico para emissão de carteiras de identidade. Pois é, isso vai ocorrer nas centrais do cidadão do Via Direta e da Zona Norte de Natal. A nossa repórter Rita Oliveira tem os detalhes de como será esse agendamento.
Pois é, Lívia, João, mais uma novidade aí no ITEP, na emissão de carteiras de identidade, primeira, segunda, terceira via. Acho que uma novidade até que demorou, né? Esse agendamento eletrônico para facilitar aí a vida do cidadão. E quem vai nos dar mais detalhes de como esse programa vai funcionar, esse sistema, é o próprio diretor-geral do ITEP do Rio Grande do Norte, Marcos Brandão. Marcos, seja muito bem-vindo. Explica para a gente, então, como é que vai se dar esse agendamento para a emissão das carteiras de identidade via internet. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rita. Um agendamento é um instrumento muito importante, né? A gente vai dar qualidade na emissão da identidade para os usuários, né? É bem simples, né? O usuário que desejar uma identidade, ele vai entrar no site do ITEP, www.itep.rn.gov.br. Lá tem uma aba Serviços. Nessa aba Serviços, ele vai entrar lá em emissão de identidades e aí entra no ambiente, né? No caso ele não tem um cadastro, ele vai fazer um cadastro, né? Cadastro simples, com aquelas informações de praxe, nome, endereço, um e-mail e vai botar o CPF também e uma senha. Pronto, feito esse cadastramento, ele já vai ser direcionado para o ambiente, onde ele vai escolher qual é a via da identidade que ele quer, primeira, segunda ou terceira via, e depois aonde ele vai querer ser atendido, porque atualmente o agendamento eletrônico é feito na Zona Norte e agora no Via Direta. Escolhendo isso, vai ser direcionado lá para uma aba horário e data e horário, né? Onde ele vai selecionar a melhor data e o melhor horário para ele. Então, vai ser gerado um comprovante e ele vai chegar naquele horário, ele vai ser prontamente atendido. Hoje eu estive lá no Via Direta, né? Tive 9 horas, que é o horário de pico, né? É onde a maioria das reclamações se concentravam, pessoas dizendo que tinham que chegar cedo, né? Filas enormes, né? E realmente havia essas filas, né? E agora tudo muito tranquilo, né? Não havia filas, né? As pessoas chegavam lá, eram prontamente atendidas. Então, foi realmente uma solução ótima para acabar com as filas e dar um atendimento bacana para os usuários do ITEP, né? E a iniciativa partiu do próprio Instituto do ITEP? Teve alguma outra secretaria envolvida, como a Setas? Como é que foi aí para desenvolver esse sistema? Era uma coisa complexa ou era um assunto simples de resolver? Como é que estava tudo isso? Foi uma parceria conjunta, né? ITEP-Setas, né? As Setas sempre querendo fazer esse agendamento, né? Tem um sistema muito bacana, eles desenvolveram o sistema e a gente só fez implantar, né? Casou as vontades, né? E realmente agora é um sistema de primeira linha, muito bem feito o sistema, né? Sistema gráfico também, né? Para quem tem dificuldade, enfim, de ler e tudo mais, é um sistema gráfico que aparece lá a primeira via, né? Tudo bem direitinho. Também aparece as imagens das centrais, onde o usuário quer ser atendido, né? É um sistema muito bom, né? A Setas contribuiu bastante para que isso acontecesse, né? E agora o ITEP é o primeiro órgão das Setas que está fazendo esse tipo de agendamento, né? E a tendência agora é a gente fazer a expansão do serviço. A gente começou na Zona Norte, né? Está indo agora para o Via Direta, né? Começou desde ontem, né? O próximo passo é o Alecrim, pronto, a gente cobre a região de Natal. Aí a próxima etapa é Parnamirim e Mossoró, né? E isso vai dar uma qualidade muito boa do atendimento para o ITEP e a gente vai eliminar as filas que eram tão assim, costumeiras e que maltratava tanto o usuário, né? E agora, com essa parceria Setas e ITEP, a gente vai eliminar essas filas. Você falou de uma coisa certa, algumas filas eram filas imensas que maltratavam muitos usuários, que às vezes chegavam 4 ou 5 horas da manhã e mesmo assim não conseguiam atendimento. Muitas pessoas dependendo da própria carteira de identidade para um trabalho e para vários outros assuntos, né? Marcos Brandão diz agora para quem está em casa, reafirma só o site, o endereço e as abas onde as pessoas podem fazer esse agendamento para pedir aí a carteira de identidade. Pronto, é bem simples, né? Vocês vão entrar no site do ITEP, www.itep.rn.gov.br. Lá vai ter uma aba Serviços. Na aba Serviços tem lá emissão de identidade. E aí vai entrar no ambiente, né, de cadastro, né? Caso já tenha um cadastro, já entra com o CPF e a senha. Caso não, faz esse cadastro. E aí o sistema é autoexplicativo, vai direcionando, tudo muito rápido e simples, né? E vai estar com o seu agendamento lá garantido. Não vai precisar mais ficar indo na incerteza de será que eu vou ser atendido, né? Então vai lá, vai certo, né? Vai ser atendido e vai sair com a identidade. Muito obrigada, Marcos, pela participação e pelas informações. Fica aí, então, um aviso para quem está em casa, que está com problema na carteira de identidade, que ainda não tem o documento e agora vai ser facilitado com o agendamento online. Lívia, João, volto com vocês. Obrigado, Rita. E finalmente, né, Lívia, um assunto que
traz tecnologia para um serviço simples que é a retirada de um RG. Com certeza, e nós fizemos várias matérias, a população reclamando que tinha que chegar muito cedo, as filas eram quilométricas, muita gente à espera para fazer um documento que é importantíssimo e que agora vai ser muito mais rápido, muito mais fácil. Que bom. Pois é. E olha só, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte converteu em preventivas as prisões temporárias do ex-chefe da assessoria parlamentar do gabinete do Ministério do Turismo, Norton Domingues, e também de Aloysio Henrique Dutra de Almeida, ligados ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Com isso, não há prazo para que eles deixem a prisão. Eles foram presos temporariamente na semana passada na Operação Lavate, que investiga a lavagem de dinheiro, e é um desdobramento da Operação Manus, que levou Henrique Alves à prisão em junho. E veja a seguir, após o nosso intervalo comercial, denúncia contra o senador José Agripino Maia vai ser analisada pela primeira turma do Supremo. E ainda, pesquisadores do Rio Grande do Norte participam de feira tecnológica. Logo depois do intervalo, a gente volta já já. Pesquisadores aqui do Rio Grande do Norte participaram de uma feira tecnológica que reúne jovens cientistas de 20 países. Alunos de Parnamirim, Umarizal e também Ceará-Mirim representaram o Rio Grande do Norte na 32ª Mostra Tech, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que é considerada a maior feira de ciência e tecnologia da América Latina. O lixo eletrônico promovendo conhecimento. Foi com esse objetivo que nasceu em 2014 o projeto RoboPub, do lixo ao saber, entre os alunos dos cursos de mecatrônica e informática do IFRN de Parnamirim. É um projeto de extensão que a gente aplica na escola municipal, aqui no Ivanira Paizinho, aqui em Parnamirim, e a gente busca levar ao ensinamento de robótica, utilizando componentes oriundos de lixo eletrônico e ensinar os alunos dessa escola a ter essa consciência e, ao mesmo tempo, estimulá-los a querer trabalhar a parte técnica, querer conhecer o que é trabalhado aqui no campus Parnamirim. A sociologia contribuiu muito porque também tem essa discussão sobre o consumo, sobre o uso da tecnologia, sobre a produção do lixo e o que fazer com esse material que a gente está o tempo todo produzindo e descartando. São 5 protótipos e todo utilizando material de lixo eletrônico. A baratinha usa até parte de uma escova de dentes, mas tem também a baratona e o pub, que deu origem ao nome do projeto e é um pouquinho mais complexo. O único protótipo que a gente utiliza componentes novos, que precisam ser como o Arduino, como o dispositivo de Bluetooth, para poder fazer a conexão com o celular, já que o programa que controla ele, o direcionamento desse protótipo, é construído pelos alunos da escola municipal e colocado no celular para fazer o controle desse protótipo. Com o sucesso da iniciativa, os alunos do IFRN foram credenciados para representar o Rio Grande do Norte na maior feira de ciência e tecnologia da América Latina, a Mostra Tech, que aconteceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, de 23 a 27 de outubro deste ano. Eles contam um pouco de como foi esta experiência. É muito gratificante. O projeto é bem aceito em outros estados e o que a gente percebe é que realmente ele é um projeto que tem força e se der tudo certo, mais para frente continuaremos aí. Foi uma experiência muito boa, a gente conseguiu conhecer muitas pessoas diferentes, muitos projetos diferentes, a gente entrou em contato com uma cultura um pouco diferente, tinha gente de outros países, então foi muito interessante poder conhecer outros projetos e o que está acontecendo fora aqui do nosso estado. Foi maravilhoso, né? E, além disso, também serve de incentivo para nós. Ver o trabalho que nós fazemos sendo recompensado, sendo visto em outro local, em outros estados, por outros países. No caso, tinha 20 países diferentes durante a feira. Fizemos amigos de outros países também que gostaram do nosso projeto, como da Argentina e outros lugares assim. E, no caso, também nos incentiva a cada vez mais nos esforçar no trabalho, nos esforçar a pesquisa, e é bastante recompensador. Que bacana, né? E a gente parabeniza todos esses alunos e professores que vieram aí de uma interessante ideia de pegar o lixo, reciclar e envolver tecnologia nisso tudo. Parabéns.
Olha só, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu, junto ao Supremo Tribunal Federal, o recebimento da denúncia contra o senador José Agripino Maia. A acusação foi apresentada em um desdobramento da Operação Lava Jato. A denúncia vai ser analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Se o colegiado aceitar a acusação, o senador responderá por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. E agora vamos mudar de assunto. É uma boa oportunidade para quem está se preparando para o Enem. A Escola Preparatória da UNP vai oferecer um ciclo de revisões gratuitas. É o chamado Corujão Enem UNP. E Rita, conta aí pra gente como que será esse ciclo de revisões, até quando os alunos podem fazer as inscrições. Olha só, as inscrições estão abertas ainda. O aulão acontece hoje, é totalmente gratuito. E quem vai nos dar mais informações é o Kevin Martins, ele que é coordenador pedagógico, está aí à frente, desse aulão. Explica então pra gente, Kevin, como é que vai ser essa revisão toda para o Enem em um aulão totalmente online. Com quantas horas aí de duração? Olá, boa tarde. São 10 horas de duração. Nós vamos rever todas as disciplinas que vão acontecer nos 2 dias de prova. São mais de 200 mil pessoas no estado que vão fazer essa prova do Enem, então é muito importante estar preparado. A concorrência vai ser de qualidade, a concorrência vai ser alta. Vamos começar assim, às 18 horas e só vamos acabar às 4 da manhã, mas é no conforto da sua casa. A aula é completamente online, fica seguro, fica tranquilo. Vai ser gravado também, então na semana que vem você pode até rever essa aula, tá certo? É uma iniciativa nossa aqui, também em parceria com a televisão, para que a gente possa oferecer o melhor para você. E qual é o site onde vai estar disponível e como é que as pessoas fazem para participar? Tem uma inscriçãozinha prévia? Tem um cadastro rápido com a confirmação por e-mail, aí pelo e-mail você vai receber um link. O link já leva direto para o programa, não tem problema. O link é o maior link que existe na cidade para a internet. Não há problema de ter problema de tráfego, coisa do tipo. O site é www.np.br/corujão, sem o acento. Um verdadeiro corujão de conhecimento. E as pessoas, por exemplo, que chegarem depois. O aulão já vai ter começado, só pode entrar às 10. Ainda vai dar para fazer a pré-inscrição, a inscrição no momento que o aulão estiver andando? Como é que fica isso? Não vai ter problema. Até porque algumas pessoas vão chegar, inclusive, depois que o aulão começar. Aquele pessoal que trabalha, mas que ainda quer dar um gás, ainda quer conseguir, antes do feriado, antes da primeira prova, se preparar, não tem problema não. Chegou em casa às 10, por exemplo, entra no mesmo endereço, faz um cadastro e a aula já vai estar acontecendo. Mas durante a semana a gente vai disponibilizar a gravação dessa aula ao vivo para que você possa, inclusive, rever ou ver alguma coisa que você perdeu. Com certeza vai ser bastante interessante, conhecimento distribuído de forma gratuita, que é isso que importa. Então, Kiev faz o convite para quem está em casa e que está aí ansioso para fazer o Enem. Exatamente. Estejam convidados, vocês são nossos melhores convidados, sejam bem-vindos à nossa casa e aproveitem o máximo que vocês podem para fazer uma prova tranquila aí. Obrigada, Kiev. Então, fico alerta para a galera de casa que está se preparando para o Enem, o Corujão hoje, promovido aí pelos professores da UNP. Lívia, João, volto com vocês. Obrigado, Rita. E tá aí, Lívia? O desculpa não falta para não estudar, Com certeza. Desculpa não falta é aproveitar esse feriado que vem aí para dar a última revisada, Vamos agora para o nosso intervalo comercial e você acompanha a seguir uma entrevista com o professor Frederico Lima, que vai falar sobre a mudança na avaliação da redação do Enem, também muitas dicas, João? É logo depois do intervalo, a gente volta já. Voltamos com as notícias. O Enem terá prova personalizada e também detector de ponto eletrônico para coibir fraudes. E o Senado vota proposta que pode mudar regras para motoristas de aplicativos. Confira agora o nosso giro de notícias. Detectores de metal e de pontos eletrônicos, fiscalização de lanches e provas personalizadas são algumas medidas que serão adotadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Isso para garantir a segurança do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano. Ao todo, serão utilizados 67 mil detectores de metal durante o Enem, um para cada 100 participantes. O número garante a vistoria dos candidatos na entrada e na saída de todos os banheiros das 13.632 coordenações de local de aplicações. O número garante a vistoria dos candidatos na entrada e na saída de todos os banheiros
das 13.632 coordenações de local de aplicação. Novidade neste ano, os detectores de aparelhos de ponto eletrônico de ouvido serão usados de forma experimental em alguns locais de prova. O sistema encontra os aparelhos de transmissão pelo sinal de rede móvel de banda larga por radiofrequência de Wi-Fi e Bluetooth. Outras medidas já consolidadas nas demais edições do exame serão mantidas, como a coleta da impressão digital dos participantes. Em meio a protestos de taxistas e motoristas de aplicativos, o plenário do Senado vota hoje a proposta que pode deixar mais rígidas as regras para serviços de aplicativos de transporte individual. Aprovado em abril pela Câmara dos Deputados, o texto, que tramita em regime de urgência e será o primeiro item da pauta do Senado na sessão desta terça-feira. As regras aprovadas pelos deputados desagradam os representantes de empresas como Uber e 99. Entre outros pontos, o texto prevê vistorias periódicas nos veículos, idade mínima para condutores, exigência de ficha limpa aos motoristas, adesão de placas vermelhas e licença específica para trabalhar. Nos dias 5 e 12 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio Enem desse ano será aplicado no Brasil. E aqui no Rio Grande do Norte será para 159 mil participantes. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 40 municípios, que é o mesmo número do ano passado, apesar do número de participantes ser 18,5% menor. Pois é, e uma das etapas da prova é a redação. E esse ano teve uma modificação quanto às formas de zerar, na verdade, a redação, que sempre exigiu que o participante respeite os direitos humanos. Para explicar sobre essa mudança, nós recebemos o professor de português, Frederico Lima. Seja muito bem-vindo, Frederico. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Olha só, eu queria que o senhor já começasse explicando para a gente, segundo o INEP, a violação dos direitos humanos, dessa forma não será mais um critério de anulação. Mas mesmo assim, vai haver retirada de pontos? Explica para a gente entender como é que vai ser essa mudança. É necessário esclarecer o seguinte: o TRF, nas suas atribuições, tomou uma decisão que nós acreditamos, nós temos a questão do bom senso também, que não vai atingir a maioria dos alunos. Porque o aluno bem preparado, ele já tem a questão do bom senso, ele sabe das fundamentações da coerência, do que ele fala, ele sabe o que é sentido articulado e o que é uma denúncia social séria e responsável. Aquela minoria que geralmente usa o tema da redação para poder fazer ataques desnecessários, para poder construir estruturas hipoteticamente bem fundamentadas, para esse grupo específico, talvez eles terão um pouquinho mais de dificuldade. Mas o que aconteceu na realidade? O tribunal pensou da seguinte maneira: grave ou não, de qualquer maneira você não pode acabar com o contraditório. Democraticamente, o contraditório não pode ser terminado, ele precisa permanecer dentro do critério de avaliação. Por exemplo, violência contra a mulher. Aí o aluno argumenta da seguinte forma, que nós temos uma sistemática senhorialista no Brasil, que vem desde o período colonial, uma sociedade patriarcal, patrimonialista, muito forte, muito voltada para o masculino, para o homem, e que por isso, por consequência também da influência europeia, nós temos uma sistemática de violência. Isso seria inadmissível tentar justificar o que não tem justificativa. Mas, de qualquer maneira, você tem que avaliar o contraditório, a capacidade que esse aluno teve de formular uma determinada argumentação. Ninguém está defendendo a opinião desse aluno, está defendendo que ele teve o direito e a prática argumentativa muito bem consolidada. A prática argumentativa, não o conteúdo. Então é importante que fique claro isso. Se o aluno insistir, se o candidato insistir em ofensas muito fortes, em ofensas generalizadas, e isso atingir o padrão de coerência, de sequenciamento lógico das ideias, o padrão de fundamentação argumentativa, ele será penalizado. Não com a nota 0, mas ele será penalizado. Professor, e diante dessas constantes mudanças, quais os principais critérios aí que o aluno deve ter em mente para fazer uma boa redação? Para fazer uma boa redação, é seguir a sequência daquilo que foi ensinado no decorrer do processo da preparação do aluno. A mudança significativa, no que diz respeito aos critérios de avaliação, foi essa que nós acabamos de discutir.
mas é de fundamental importância que o aluno procure estabelecer um limite de atenção voltado às 5 competências, certo? Que o Enem exige para que haja uma fundamentação textual muito bem coerente. A competência 1, que é a competência de aplicação dos termos gramaticais. A competência 2, que é a competência da coerência. É aí que o candidato, mesmo com essa decisão do TRF, ele pode construir um texto incoerente e vai ter a retirada de pontos, porque a incoerência gera a retirada de pontos na competência de área 2. Na competência de área 3, a fundamentação argumentativa, argumentação consistente, criativa, inusitada e imprevisível. Competência de área 4, que é a competência de articulação coesiva, dos termos gramaticais necessários para construir uma ideia muito bem fundamentada e sequenciada. E a competência de área 5, que é a proposta de intervenção social, em que você se manifesta de maneira direta e objetiva para poder solucionar a problemática que foi evidenciada na produção textual. Professor, a nossa entrevista deveria durar bastante tempo, mas assim, antes que a gente encerre a nossa entrevista de hoje, eu queria que o senhor fizesse qual é o seu palpite para o tema da redação. Eu sei que todo professor de português, todo ano, tenta acertar, né, o tema da redação. E qual é a sua desse ano? O que é que você espera? Como você disse, é um palpite, nós temos palpites, nós trabalhamos com eixos significativos de conhecimento para que nós não direcionemos o nosso aluno para um tema só. Então, ele tem os temas e tem os subtemas, tem os eixos temáticos de avaliação de conhecimento, mas a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, que foi reportagem agora há pouco também, questão das novas tecnologias voltadas à questão da sustentabilidade, questão da violência urbana, questão dos presídios, a questão do impacto social da violência, a questão do voto facultativo. Nós somos uma nação que ainda estimula o voto obrigatório, apesar de sermos uma democracia participativa. Então, temas de alcance social, de denúncia social séria, que vão fazer com que os nossos alunos tenham aquela ideia mais global e possam escrever cada vez melhor. Professor, e a redação? Faz no começo ou no final da prova? Isso é muito particular. Nós temos uma situação bem interessante, porque esse ano nós temos ciências humanas e linguagens no mesmo bloco. Certo? Linguagens era com matemática, agora nós temos ciências humanas e linguagens. De qualquer maneira, direto ou indiretamente, uma proposta de redação com o propósito de estabelecer denúncia social, problematização e criticidade vai envolver história, geografia, sociologia, filosofia e a parte de língua portuguesa, literaturas e a parte de língua estrangeira. Então, será que uma lida nessas questões objetivas não despertaria um certo alcance de conhecimento para poder sistematizar melhor essa redação? Fica a dica. Ótima dica, super anotada. Espero que nossos telespectadores que vão fazer o Enem tenham anotado, fiquem ligados aí nesse tema. Muito obrigada, professor Frederico, que está à nossa disposição aí. Toda essa semana a gente vem trazendo dicas. Ontem foi com a psicóloga, hoje com o professor de português, para a tão temida redação. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Muito obrigado, sempre à disposição. Boa prova a todos. Contem com o professor Frederico sempre. E olha só, a edição de hoje vai ficando por aqui. Você sabe que pode colaborar com sugestões de pauta sempre para o nosso contato no WhatsApp, que é o 987014724, ou também pelas nossas redes sociais. No Instagram é o @TV Feliz. E você também pode acompanhar ao vivo a TV Feliz através do nosso Facebook, que é o facebook.com/TV Feliz Oficial. Nosso próximo encontro é amanhã. Obrigado pela companhia e até lá. Tchau, tchau.